Você tem se achegado ao trono, né, de Deus por meio de Cristo Jesus? Nós temos um sumo sacerdote, é Cristo Jesus. Você tem feito uso do que Cristo morreu para que você pudesse ter acesso? Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Pastor Ciel e no vídeo de hoje eu quero trazer um pequeno estudo. Vai ser um estudo bem pequeno e objetivo. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês uma das coisas que Cristo fez, ou do que ele nos disponibilizou quando ele morreu na cruz do Calvário. Muitas das vezes nós enfatizamos nas nossas pregações que Jesus morreu para nos livrar da condenação eterna, que Jesus morreu para nos livrar do fogo do inferno, Jesus morreu para nos livrar de alguma coisa. Muitas das vezes nós enfatizamos isso. E isso não deixa de ser verdade. Está na Escritura, Jesus sim morreu para nos livrar da condenação eterna e nos dá o direito de entrar na eternidade, de ter acesso ao céu, como nós já conhecemos nas Escrituras. Mas eu quero aqui trazer ao conhecimento de você que está me assistindo uma coisa que Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele também nos disponibilizou, que poucas pessoas têm usado isso que Jesus morreu para nos disponibilizar. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito nesse canal, quero convidar você a se inscrever, a deixar o seu like, a deixar o seu comentário e a compartilhar esse vídeo com alguém. Eu quero ler aqui para você João capítulo 17, a gente vai ler do verso 1 ao verso 3, e dentro desses 3 versos eu vou apresentar aquilo que eu quero mostrar para você. João 17, 1 diz assim, ó: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Verso 3: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então Jesus, em João capítulo 17, Jesus está fazendo a sua oração sacerdotal. Vamos colocar assim, a sua última oração longa, né, onde ele vai interceder pelos seus discípulos, ele vai interceder pela igreja, tanto por aqueles que estavam ali ouvindo ele, quanto por aqueles que haveriam de crer no futuro. Então, aqui nós consideramos essa oração como a oração sacerdotal de Cristo. Só que eu quero mostrar para você uma das coisas que Jesus revela aqui em João 17, do que ele nos disponibilizou. No verso 2, está escrito assim, ó: Assim como lhes conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. A vida eterna, ou o poder de dar a vida eterna, está na pessoa de Cristo. Em 1 João capítulo 5, João escreve o seguinte: Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. A vida eterna está na pessoa do Senhor Jesus Cristo, está no Filho, em Jesus Cristo. Então, quem tem Cristo como seu Senhor, quem tem Jesus como seu Salvador, automaticamente essa pessoa tem a vida eterna. Todas as pessoas que não têm a Cristo, elas não têm a salvação eterna. Pelo contrário, de acordo com Efésios capítulo 2, elas estão debaixo do poder de Satanás. Elas estão andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, e nessas pessoas tem um espírito que opera para que elas vivam na prática do pecado. Pega a tua Bíblia e lê Efésios capítulo 2, do verso 1 em diante, você vai encontrar isso lá. Mas em Colossenses capítulo 1, verso 13, vai dizer que todas aquelas pessoas que receberam a Jesus, elas são transportadas do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, no caso, Cristo. E essas pessoas, elas recebem o perdão dos seus pecados por meio de Cristo Jesus, que nós já sabemos. Quando essas pessoas passam do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, que é o reino de Cristo, elas recebem a vida eterna. O Espírito Santo passa a habitar dentro dessa pessoa, ela recebe uma nova natureza, ela recebe novas afeições, ela recebe poder para que ela possa caminhar diante de Deus em obediência. Então ela recebe a vida eterna. Claro, ela passou da morte para a vida, não tem mais condenação, e tudo isso que nós já sabemos. Mas eu quero chamar a tua atenção para o verso 3 do que Jesus fala. E eu ainda não vi pessoas pregarem sobre isso. Verso 3 diz assim, ó: No verso 2 ele diz que o Pai deu poder a ele para que ele desse a vida eterna a toda a carne. Só que no verso 3 Jesus explica o que é essa vida eterna. Que muitas das vezes, como eu já falei aqui nesse vídeo no início, a gente enfatiza a vida eterna sendo ser livrados do inferno. Só que Jesus define a vida eterna de maneira completamente diferente. Porque na nossa cabeça a ideia de vida eterna que a gente tem é quando a gente morrer nesse mundo e estar com Jesus, aí sim, aí começou a vida eterna. Não. O que Jesus ensina é que a vida eterna ela já começa no momento em que você recebe a Ele como seu Salvador. Verso 3, Jesus diz: E a vida eterna é esta, preste atenção, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro,
e é Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus morreu na cruz do Calvário, e aqui está o cerne do vídeo que eu quero passar para você. Jesus morreu na cruz do Calvário com o intuito de fazer com que você e eu pudéssemos conhecer a Deus, nos aproximar de Deus. Porque quando Adão pecou no Jardim do Éden, ele cometeu o pecado que nós já conhecemos, a ligação que havia entre ele e Deus foi quebrada. Então Cristo, quando ele vem à Terra, ele vem com o intuito de reaver essa ligação, para que o homem pudesse ter comunhão, porque desde o princípio, quando Deus criou o homem, ele criou para que o homem tivesse comunhão com ele, andasse com ele, falasse com ele, conversasse com ele, vivesse com ele. Esse sempre foi o projeto desde o início. Só que quando ele peca, ele quebra essa conexão, e Cristo vem para refazer essa conexão. Então aqui está dizendo que a vida eterna, ela consiste em conhecer a Deus, conhecer a Cristo, e não quando você morrer e você vai lá ver ruas de ouro. Eu não estou dizendo que isso não vai acontecer, mas estou dizendo que o cerne da vida eterna está ligado aqui. Conhecer a Deus, conhecer a Cristo, conhecer o Evangelho de Jesus, ter relacionamento com Jesus. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviastes. No Antigo Testamento, a porta, como Adão tinha pecado, a porta de acesso a Deus estava fechada. Tanto é que se você for ler o Antigo Testamento, você vai ver que para que as pessoas pudessem se comunicar com Deus, tivessem acesso com Deus, elas precisavam ir diante de um profeta. Elas precisavam ir diante de um sacerdote. Porque poucas pessoas, não eram todas as pessoas que tinham acesso a Deus, eram pessoas que Deus escolhia em específico, dava o seu espírito para aquela pessoa, e aquela pessoa com o Espírito de Deus conseguia se conectar, e ele ia diante de Deus, recebia a mensagem e ia trazer o povo. Moisés era um sacerdote, Samuel era um sacerdote, Elias era um profeta que também falava com Deus. Você vai ver ao longo de todo o Antigo Testamento que a maneira de as pessoas se comunicarem com Deus era através de profetas e sacerdotes, ou através de reis, que eles eram as três categorias que recebiam o Espírito de Deus. O povo lá no Antigo Testamento não tinha o Espírito Santo como nós temos no nosso tempo. Todos os crentes têm o Espírito dentro deles. Não existe um cristão que não tenha o Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala, se existe algum crente que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é de Deus. Então no Antigo Testamento não tinha o Espírito como tem hoje. Por isso que o povo precisava se aproximar de um sacerdote, de um profeta, de um rei, para que eles pudessem ouvir o que Deus tinha para dizer, ouvir o que Deus tinha para falar. Então, vindo para o Novo Testamento, Cristo morre na cruz do Calvário. Então, quando ele morre, ele não abre só a porta para que você seja salvo eternamente, mas agora ele abre a oportunidade, isso aqui é glorioso, de você ir diante dele e conversar e ter comunhão com ele. Porque ele colocou o Espírito Santo dele dentro de você. E agora você pode ir a ele. Hebreus capítulo 4, ele vai dizer assim, ó, ele nos convida. Eu encaro essa passagem de Hebreus capítulo 4, verso 16, ou é verso 15, acho que é verso 15, como um convite. O autor de Hebreus escreve, achegai-vos, pois, com confiança ao trono da graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Acho que é o verso 15 que vai dizer, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Agora o verso 16, acheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O que o autor de Hebreus está dizendo? Como que eu me achego, pastor, ao trono da graça? Vamos para a prática? Como que eu me achego, pastor, ao trono da graça? Existem várias maneiras. Você vai usar os meios da graça. Eu acredito que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Os meios da graça que estão disponíveis. Dentre eles, um dos principais meios que você se aproxima de Deus é a oração. Você pode acessar pela fé, você pode acessar pela palavra de Deus, você pode acessar pelo jejum, você acessa a graça de Deus, você acessa a presença de Deus, mas um dos meios principais que você acessa a presença de Deus, a graça de Deus, é a oração. Por causa do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, a porta está aberta. Ele abriu a porta, ele escancarou a porta e ele está dizendo, venha. É o que está escrito em Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Agora você pode aprender de Cristo, porque ele é manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para a tua alma. Então Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele abriu a possibilidade, está aberta a porta, nesse exato momento, para você ir diante dele e falar com Deus. Era impossível isso no Antigo Testamento. Não tinha como isso acontecer. Por isso que eu vou dar um exemplo aqui para você. Lembra da história de Saul? Se eu não me engano, eles perderam alguns animais. E aí o pai dele mandou ele ir atrás. E ele não encontrou. Até que ele chega numa cidade.
E ele diz assim, ó, será que existe algum vidente aqui nessa cidade para que a gente possa consultar a Deus? Por que ele disse isso? Porque no Antigo Testamento, como eu já falei para você, as pessoas elas não tinham acesso a Deus como nós temos hoje. Precisava-se de um sacerdote, precisava-se de um profeta ou de um rei. Ele precisava, porque só essas categorias tinham o Espírito de Deus para ter acesso a Deus e trazer alguma informação, algum direcionamento. Hoje no Novo Testamento é diferente. Cristo morreu, João capítulo 16, verso 8, Jesus disse que ele enviaria o Consolador, ele enviou, está aqui dentro de nós. Você que é crente, você tem o Espírito Santo de Deus, ele está com você. E você pode ir diante de Deus e conversar com ele por meio da oração e ter a completa confiança de que você está sendo ouvido pelo que Cristo fez, porque no Antigo Testamento você precisava de um sacerdote, certo? Para ter acesso a Deus. Hoje você tem um sumo sacerdote, Cristo Jesus, Hebreus capítulo 4, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer. O sacerdote que nós temos é um sacerdote compassivo, misericordioso, gracioso. É esse sacerdote que nós temos. O problema das pessoas é, pastor, eu sou muito pecador, eu erro muito, eu falhei muito, eu me acho indigno diante de Deus. Mas olha o que o texto diz. Acheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece. Ele não nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer, mas pelo contrário, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Se achegue ao trono da graça. A pergunta que eu faço para você, e eu quero finalizar o vídeo nisso aqui. Você tem se achegado ao trono da graça de Cristo? Você tem se achegado ao trono, né, de Deus por meio de Cristo Jesus? Nós temos um sumo sacerdote, é Cristo Jesus. Você tem feito uso do que Cristo morreu para que você pudesse ter acesso? Muitas pessoas elas não oram, muitos crentes não oram, não buscam mais a Deus, acham que é difícil. Eu não vou dizer que é uma coisa fácil, mas veja, Jesus morreu para que isso pudesse acontecer. Jesus derramou o seu sangue para que você pudesse ter acesso a Deus. Cristo se entregou numa cruz, o corpo dele foi flagelado e um dos motivos pelo qual ele fez isso foi para que você pudesse dobrar os teus joelhos na tua casa e falar com ele, com Deus. Dobrar o joelho na tua casa e conversar com o Filho de Deus. Foi para isso, ele morreu para que o Espírito de Deus pudesse estar dentro de você. Olha como isso é gracioso. Então, leve mais a sério a oração. Um preço muito alto foi pago para que você pudesse ter acesso a ele. Um preço muito alto foi pago na cruz do Calvário, um sangue precioso, um corpo precioso foi flagelado para que você e eu pudéssemos ter acesso a Deus, pudéssemos ir diante dele em oração com a grande confiança de que ele nos ouve. E eu finalizo o vídeo aqui dizendo, nosso Deus é bom, vá diante dele. Eu te encorajo a ir diante dele em oração, fale com ele, ele vai te ouvir. Por quê? Nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Amém? Eu espero ter abençoado a tua vida com essa palavra. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilha com alguém. E se você não é inscrito, se inscreve. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Até o nosso próximo vídeo. Amém.